Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho do Instituto Maícha Pães, Mulheres Protagonistas. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Camila Vicente, que é fundadora do Instituto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto tão relevante. Verdade. Bom, conta pra gente um pouco como foi então a criação do Instituto, como que ele nasceu? Sim, a criação foi um processo de anos para chegar até a formação do Instituto, né? Num primeiro momento, eu sou advogada, me formei já faz mais ou menos uns 10 anos e tinha uma vontade de usar o meu conhecimento, o direito, usar essa ferramenta para que as pessoas, em geral, tivessem acesso à justiça e conhecessem os seus direitos. E aí o meu primeiro movimento foi me vincular à Defensoria Pública como advogado conveniado, mas com o decorrer dos atendimentos, das ações que chegavam para mim, eu vi que não era bem esse o caminho que eu queria seguir, porque poucas ações eu tinha contato com as pessoas e as que tinham também eram contato mais específico, não dava para entrar em outras questões ou ter uma conversa um pouco mais profunda. Então, parei de atuar como advogada conveniada da Defensoria e continuei desempenhando meu trabalho e olhando um pouco mais para as crianças, pensando que talvez o trabalho com crianças fosse o caminho, então, que eu deveria seguir. Procurei algumas instituições que trabalhassem, que fizessem que eu pudesse ser voluntária, mas aí eu também cheguei à conclusão de que não eram só com as crianças que eu deveria fazer esse trabalho, não era ainda suficiente para mudar a história delas, né? Nesse processo eu já tinha me tornado uma mãe solo e me disseram que a nossa vocação também é a nossa dor também é a nossa vocação. E eu fiquei pensando nisso por um tempo, mas não sabia exatamente como casar isso. Ainda pensava muito em como unir o direito às pessoas, não necessariamente a questão da mulher ou da mãe. E passaram-se mais alguns anos e começaram a surgir alguns casos diversos, mas com mulheres. E aí nisso eu consegui ter mais, porque eu brinco que o direito de família também é ser um pouquinho psicóloga, né? Você tem que ter paciência, você tem que ouvir o problema daquela mulher e o problema é que para ela chegar às vezes no problema central do processo, ela tem que também fazer um desabafo, ela tem que contextualizar, contar um pouco da história dela. Então eu vi que era esse contato que eu queria ter com essas mulheres, a oportunidade de falar um pouquinho sobre as questões que elas traziam, dar um ponto de vista meu, né, dentro da situação que elas traziam e que isso, de alguma forma, ia repercutir na vida dos filhos, né, porque a partir do momento que você está bem ou que você entende algumas situações, você consegue automaticamente passar isso para frente, né, seja falando ou seja através de exemplos. E aí eu comecei, acendeu a luzinha, foi juntando ali as peças do quebra-cabeça ao longo desses quase mais ou menos 6, 7 anos, e aí eu falei, entendi, é isso que eu quero fazer, e aí entendi a frase que tinham me dito há uns anos atrás, da nossa dor, na maioria das vezes, ser também a nossa vocação. E aí eu falei, eu vou usar a minha própria história, o meu conhecimento prático de vida, para me comunicar com essas mulheres. E aí o Instituto, então, começa a tomar forma a partir desse lugar. Falei, não preciso criar uma grande organização, não preciso fazer grandes trabalhos, eu posso unir o direito, a minha experiência e me conectar com essas mulheres. Mas nosso conselho de classe, ele estipula que a gente pode fazer pro bono, mas não pode só trabalhar de pro bono. E também não era uma possibilidade de trabalhar só com pro bono. E algumas mulheres que se aproximavam porque queriam ter seu problema resolvido, não aquele problema pontual, né? Aquele processo de família. Não necessariamente ela ficava depois para conversar, que não era uma amizade, né? Era um trabalho. E aí eu falei, precisa ser um pouco mais que isso. A gente precisa olhar a mulher como um todo. Isso é um grande fator. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser atendida, mas não é só isso. Precisa um pouco mais. E aí eu comecei a pensar o que podia ser esse um pouco mais. E aí disso, nesse primeiro momento, o Instituto era só eu, né, fazendo esse trabalho. E aí quando ele abriu para ser um pouco mais, eu tive que também procurar outras pessoas que tivessem essa visão, essa compreensão e que pudessem me ajudar.
E aí dentro disso, eu falei, eu vou usar a minha própria base. O que eu senti falta? Ou o que teria me ajudado ou tornado essa caminhada mais leve? E aí, conversando com algumas pessoas, elas me disseram assim, mas nada vai tirar o peso de ser uma mãe solo. E eu fiquei com isso algum tempo na cabeça e num sentido de... A fala foi num sentido de me fazer refletir, mas também num sentido de, será que isso vai resolver esse problema? E aí eu falei assim, é verdade, não vai resolver o problema no sentido de falar assim, dá o seu problema para mim, ou divide o seu problema comigo, mas no sentido dela saber que ela não está sozinha. Porque muitas vezes a primeira coisa que vai fazendo a gente murchar é saber que a gente não tem apoio, que a gente não tem com quem falar, que a gente não... às vezes, quando se sente à vontade para falar com alguém sobre as questões da maternidade, a gente é julgada. Né? Então, assim, vai falar, poxa, eu tô cansada. Ah, mas você tá cansada, mas você que escolheu ter um filho, você tá cansada, enfim, é sempre um comentário crítico, um julgamento, e aí a gente vai se fechando, que eu não tenho com quem contar, eu não posso sequer desabafar, e então é melhor eu ficar quieta. E isso vai minando a nossa força, a nossa energia, e aí eu falei, bom, então uma coisa é a questão do direito, porque... As áreas que a gente atende são voltadas para a questão da família e a maioria das ações que vêm ou das demandas que vêm são questões de pensão alimentícia. Então, que mais do que uma obrigação do genitor, é um direito da criança. Sim. E como é administrado pela mãe, é algo essencial, né? A gente não precisa dizer o quanto o dinheiro é essencial para garantir o básico para as crianças e para a criação dessas crianças. Então, ter o dinheiro da pensão alimentícia faz diferença para ter um pouquinho mais de tranquilidade para garantir o leite, a fralda, os estudos, enfim, o básico para a criação dessa criança. Mas ter esse olhar, essa roda de apoio, esse lugar que você pode falar, eu tô cansada, e vem outra e dá um tapinha nas suas costas e fala, eu sei como é, ou fala, eu também. Ou você comenta que, nossa, hoje eu não sabia se eu dormia com a criança, enquanto ela estava dormindo, ou se eu lavava roupa, ou se eu lavava o cabelo, e vem outra e fala, nossa, eu sei como é isso, né? E não sempre, mas por que você não dá tempo? Por que você não organiza melhor seu tempo? Então, esse lugar de ser esse espaço seguro de conversa, de pessoas que não vão te julgar. E aí, então, esse foi um segundo ponto. E o terceiro ponto é de como todas essas questões vão nos adoecendo, fisicamente também, né? E aí eu comecei a ver que é muito natural, a gente tem bastante tranquilidade em falar sobre quaisquer doenças, desde que elas sejam do pescoço para baixo. Quando é para falar sobre algo mental, ainda tem, por mais que hoje já esteja sendo bastante discutido, a gente sempre fica com receio, né? Mas vão achar que eu sou louca, vão achar que é frescura, vão achar que não vão entender, e não deixa de ser verdade. Ainda tem muita gente que acha que você pode resolver sendo grato, que você pode resolver tomando um chá, ou enfim, fazendo outros movimentos além dos que você já está fazendo. E isso também vai te enfraquecendo, porque você se vê doente, você se vê sobrecarregada e você se vê sem apoio de nenhuma área. Então, seja mesmo para que as que ainda estão em um relacionamento, não tem apoio nenhum. E aí tudo isso vai assim, sugando a nossa energia, né? Eu tive um diagnóstico de depressão e ansiedade, e muitas pessoas ao meu redor, algumas eu já imaginei que teriam esse comportamento, outras me surpreenderam de ter essa fala, esse preconceito. E aí isso, assim, depois de longos anos, né? Eu já estava até mais estabelecida quando veio o diagnóstico. E aí eu falei, gente, imagina para quem não tem, para quem está, assim, se descobrindo na maternidade, com uma doença, sem apoio, enfim. E o que é dessa mulher, né? Da onde que essa mulher tira força para
para continuar criando, sendo responsável pela criação e a formação de um outro ser humano. Então eu falei, não, também tem que ter um atendimento psicológico, esse olhar desse cuidado para essa mãe, seja as que já têm um diagnóstico e seja para que elas não precisem chegar nesse ponto. Exatamente. Então, esse foi os primeiros 3 movimentos que eu pensei. E depois eu falei assim, eu acho que ainda precisa mais alguma coisa para fazer essa virada de chave. Eu acho que precisa também trazer a mulher, o papel da mulher para a conversa. Então, seja através do feminismo, da vertente do feminismo negro, que são lutas e discussões, pautas diferentes, que pouco se é falado, seja do papel da mulher e do resgate do papel da mulher na sociedade, porque eu acredito que o conhecimento, a educação e o lugar da onde você está, o que chega até você de informação, é capaz de transformar a sua vida, né? A partir disso você consegue caminhar com um outro olhar, uma outra perspectiva. Pode ser que a sua história continue a mesma, mas quando muda dentro de você, muda a sua história, a perspectiva que você tem da sua história. E isso também muda como as pessoas reagem, como o que as pessoas veem e principalmente o que as crianças absorvem, né? Que eu costumo brincar que elas são nossos espelhos ou pequenas esponjas, né? Sim. Porque é muito engraçado, assim, eu ficava 100% do tempo com a minha filha e eu via algumas coisas ela fazendo e eu ficava, mas da onde que essa menina tirou? Mas, né, que mania, ou uma posição, ou uma fala, ou alguma coisa. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que era eu mesma. E coisas que eu nem me dava conta. Então, eu falei, gente, o que será que quando a gente adoece ou quando a gente está nesse lugar de sobrecarga, tentando manter um ser humano vivo, e tentando passar alguma coisa de bom para essa criança, mas numa estafa mental e um esgotamento físico sem igual, o que será que essa criança está absorvendo? Então eu falei assim, é uma forma de ajudar essas mulheres, de me comunicar com essas mulheres e automaticamente mudar a história dessas crianças, porque a partir do momento que elas verem as mães rompendo os ciclos, as crianças, quando crescerem, também vão conseguir romper esse ciclo, também vão acreditar que elas não precisam ficar num ambiente de trabalho que não seja favorável, que elas não precisam ser só, e não desmerecendo a profissão, mas elas não precisam ser só atendente, só balconista, ou essas funções voltadas para atendimento e de cuidado, que a mulher acabou sendo relegada a esse lugar, então que ela pode ser uma apresentadora de um telejornal, de um programa de televisão, que ela pode ser presidente de uma empresa, enfim. Mas isso vem através da história de vida, né? Então eu falei, a gente precisa também contar a história das mulheres que, a partir de um movimento político, cultural, social, a mulher ficou encaixotada num lugar que isso foi dito para ela tantas vezes e houve tanto poder e opressão para oprimir e para mantê-la naquele lugar, que hoje a gente acredita que esse é o nosso lugar. E aí eu comecei a pesquisar as histórias das mulheres, principalmente fiz um recorte do pós-abolição, porque fazendo as pesquisas por instituto, a gente viu que 90% das mães solo são mulheres negras. E aí eu ficava me perguntando muito, mas por que a mulher sempre foi o arrimo de família, ela sempre foi ali uma figura de sabedoria, né? Sempre a matriarca era ali onde você ia pedir um conselho, que tinha uma visão de mundo um pouco diferente, era no pós-abolição quem saía para trabalhar, né? Para garantir o sustento da família, já que na pseudo-abolição, digamos assim, todo mundo ficou sem emprego e os homens tinham dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Até com os imigrantes, com a vinda dos imigrantes. Então, quem tinha mais facilidade em continuar desempenhando os seus papéis eram as mulheres, sendo domésticas, sendo lavadeiras. Então eu comecei a me questionar do porquê que essas mulheres que lá atrás já eram um ponto central da sociedade, por que no meio do caminho isso se inverteu. Esses são assuntos que vocês também trazem em palestras, em cursos, como que funciona essa parte? Sim, e aí eu comecei a resgatar, né? Então até no nosso vídeo institucional
traz também algumas figuras, mulheres negras e não negras, que representam essa força, essa sabedoria, enfim, mulheres rainhas, mulheres guerreiras, mulheres articuladoras, as mais diversas mulheres que ocuparam as mais diversas áreas. E aí, a partir de tudo isso, nós instituímos, então, 4 pilares. O primeiro é atendimento jurídico, voltado para a área da família. O segundo é atendimento psicológico. O terceiro são essas rodas de conversa de assuntos diversos, voltados para a mulher. Então, ele vai desde rodas onde a gente pode falar da maternidade, falar das nossas dores, até rodas de conversa para discutir sobre essas questões, sobre o papel da mulher, sobre o patriarcado, sobre a história do pós-abolição para cá. Enfim, tentar contar essa história sobre a perspectiva da mulher. Então, por exemplo, na nossa primeira roda de conversa, nós fizemos uma dobradinha, né? Na nossa primeira roda de conversa, nós trouxemos essas pautas, esse assunto. Então, nós trouxemos uma psicóloga, nós trouxemos uma jornalista, trouxemos 2 secretárias de município, uma de cultura, uma de direitos humanos, tudo para já propor esses movimentos, né? Essas conversas e esse resgate sociocultural. E aí, por último, o nosso último pilar é a capacitação e a reintegração ou integração ou reintegração dessas mulheres no mercado de trabalho, porque tudo isso é muito importante e é muito necessário, né, esse olhar para o direito, para o psicológico, para a sua história, mas no fim do dia, se a gente não tiver o dinheiro, se a gente não tiver emprego, a gente não consegue fazer muito nem dentro da nossa própria casa. Então, também empregar essas mulheres e as que já estão empregadas, dizer para elas e conseguir cargos a partir de parcerias com empresas, conseguir cargos que sejam à altura do currículo acadêmico dela. Né? Porque tem muitas mulheres que têm uma formação hoje, inclusive as mulheres no ensino superior são a maioria do que os homens, mas ainda assim elas também são a maioria do desemprego e elas ainda são a maioria que ganham, em média, 40% a menos do que o salário de um homem. Então, a gente quer fazer esse movimento não só para capacitá-la, para integrá-la, mas para também fazer esse movimento. Mas a gente acredita que tudo isso começa dentro dela, para depois ir para fora. E tem a questão também de ter filhos pequenos, que daí as empresas também olham com um outro olhar, né? Sim, e aí isso é uma outra questão, que primeiro a gente está fazendo um movimento de essa mulher olhar para ela, se entender e se empoderar de uma certa forma para ela chegar lá numa entrevista de emprego e ser capaz de num primeiro lugar, dela poder se posicionar sem ter receio do que o empregador vai falar. A história, infelizmente, por um tempo ainda vai continuar sendo a mesma, né? Porque a gente sabe que se chega um homem numa entrevista e ele fala que ele tem filhos, ele é um pai maravilhoso, ele é um trabalhador exemplar e vamos empregar esse homem porque ele é um pai responsável, né? Porque ele é um homem responsável. Se chega uma mulher, a primeira pergunta é: você tem filhos? Sim. Com quem seus filhos ficam? Né? Se acontecer alguma coisa, você tem uma rede de apoio? Então, são essas perguntas e o olhar é sempre: essa mulher vai faltar. Essa mulher vai precisar socorrer o filho que eventualmente vai precisar e ela vai desfalcar o serviço. Então, nunca é esse olhar de: nossa, que mulher responsável, ela dá conta da casa, ela está procurando um emprego e ainda tem que cuidar do filho. Né? Então, isso é uma cultura que é um próximo movimento que a gente quer fazer, de entrar nas empresas para mudar a cultura empresarial. Mas nesse primeiro momento, a gente pensa em mudar a cabeça da mulher para que ela chegue lá, porque muitas vezes, quando isso é perguntado numa entrevista de emprego, a gente já começa, já fica nervosa, já não sabe o que falar, e agora eu minto, eu falo a verdade, eu falo o que eu tenho. E o recrutador, ele sente, ele percebe esses movimentos, né? Esse desconforto. Então, a primeira coisa é da mulher chegar lá entendendo que está tudo bem ela ser mãe solo, está tudo bem ela estar procurando um emprego, e quem tinha que olhar com esse olhar de valorização era a empresa. Falou assim: não, eu preciso ter essa mulher aqui, né? E não ao contrário. Então, como eu disse, o primeiro movimento que a gente está tentando fazer é mudar a nossa mentalidade. E aí, a partir disso, a gente consegue despertar uma pulguinha ali, nem que seja para o recrutador falar: nossa,
não vou contratá-la porque tem essa questão dos filhos, mas tinha alguma coisa diferente, ela se posicionou diferente, ou ela fez alguma colocação que me fez refletir de uma forma diferente, então aos pouquinhos a gente vai mudando tudo isso. Você percebeu, principalmente nos atendimentos jurídicos, a falta de informação das mulheres em relação aos direitos que têm? Como você disse, muitas chegaram por conta da pensão que não estava sendo paga, mas elas entendiam assim dos direitos que elas tinham, da forma que elas deveriam, os caminhos que elas deveriam ter também para que a parceria acontecesse ali com o homem, né, com o genitor. Sim, não, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente está no nosso mundo ou rodeado de pessoas, de pares, e a gente não consegue imaginar a realidade diversa das outras pessoas. Então, quando essas mulheres vieram até mim contando as suas histórias, me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, com a internet, com todos os meios de comunicação, com várias pessoas dizendo sobre o direito das mulheres e das crianças, essas mulheres ainda não sabiam que elas tinham direitos. Ou vinham muitas falas de o meu casamento não se sustenta mais, mas meu marido falou, ou meu companheiro falou que se eu sair de casa eu vou perder a guarda da criança, ou eu não tenho direito a nada de casa, enfim, eu vou ficar sem nada. Veio muitas mulheres dizendo assim, olha, eu vi aqui as informações que você veiculou, mas eu fiquei curiosa para saber, mas eu tenho muito medo porque o pai do meu filho me ajuda quando dá com o dinheirinho, mas às vezes ele dá, às vezes ele não dá, às vezes ele dá mais, às vezes ele dá menos, e é melhor para mim essa situação do que não receber nada, porque ele disse que se eu fosse atrás dos meus eventuais direitos, eu não receberia nada, ele pararia de me ajudar. E aí é nesse momento que a gente entra, primeiro tentando disseminar a informação e o conhecimento, e num segundo momento falando para essas mulheres, não, mas não é um favor que ele faz, é uma obrigação que ele tem. E mais do que isso, não é uma obrigação que ele tem nem para com você, mas para com seu filho, para com o filho de vocês, né? Então, eu comecei, isso, algumas dos casos que chegaram, mas vieram mulheres assim e falaram assim, olha, eu vi aqui ou alguém falou, uma amiga falou que conversou com você e gostou, ou você passou essas informações, mas isso existe? Ou isso é possível? E aí eu comecei a ver que, de fato, a informação e o acesso à justiça não é igual e não chega para elas da mesma forma que chega para o restante da população. A gente vê até a questão da violência mesmo contra a mulher, né? Sim. Às vezes a mulher acha que a violência é só quando tem a agressão física, mas tem tantos outros fatores que entram ali em uma violência contra a mulher, né? Como a questão patrimonial, como você disse agora, psicológica, tantas outras, né? E elas acabam também tirando esse tipo de dúvida, porque existe uma rede que atende as mulheres para que elas saiam desse ciclo de violência também, né? Sim, mas a maioria delas não se dão conta de que elas estão vivendo isso, né? Ainda é muito recente essa discussão sobre violência patrimonial, sobre essa violência psicológica que elas sofrem, e elas não se dão conta que elas estão passando por isso. Então, às vezes, quando elas contam as histórias, às vezes a gente pontua. O grupo de advogados, né, nós temos um grupo que faz o atendimento, e aí a gente pontuou, falou assim, mas você já se deu conta de que ele está fazendo uma manipulação, de que ele está te agredindo psicologicamente? E aí dá para ver assim no rosto dela essa não é nem curiosidade, né, uma surpresa, é um espanto mesmo de falar, mas isso está acontecendo comigo e eu nem me dei conta. Então tem essa questão. E a questão da agressão física, são números alarmantes, né, no Brasil, a questão do feminicídio e da violência contra a mulher. Muitas das mães solos também passaram por esses casos, então a gente também tenta ter um olhar mais cuidadoso para essa mulher e para essas crianças, mas a gente não quis fazer um recorte sobre essas questões, porque isso já tem sido, tem muita gente trabalhando, tem inclusive programas, né,
do governo, da prefeitura, que tem esse olhar para essas mulheres, mas a mulher não é só isso. A mulher, ela não é só uma vítima de violência doméstica. Ela também é mãe, ou ela também pode ser mãe. Sim. Ela também é uma mãe solo, ela também é uma mulher que vai ter dificuldade em conseguir um emprego, como a gente comentou, por não ter uma rede de apoio. Então, tem uma série de questões que eu ainda vejo poucas instituições e poucas políticas públicas pensando nessas mulheres. A mulher, ela tem, até por uma questão de flexibilidade e algumas de interesse de vocação, a questão do empreendedorismo, mas muitas delas foram para o empreendedorismo por necessidade. Sim. Não porque... Falta de opção, né? Por falta de opção, não porque era o que elas queriam fazer. Então, tem alguns poucos programas, que ainda assim são poucos, mas tem alguns programas voltados para essa questão do empreendedorismo feminino, mas a mulher não necessariamente ela quer ser empreendedora, ou não necessariamente ela precisa ser empreendedora, mas que outro espaço que ela tem, né? Então, o Instituto também vem com essa questão de ser uma rede de apoio para essas mulheres que não têm rede e para olhar para essa outra questão do ser mulher, que não é só ser uma vítima de violência doméstica. Você falou sobre a formação dessas mulheres para o trabalho. Que tipo de formação que é passada? Você já comentou sobre essa mudança também interna, a mudança do pensamento, falar para elas, olha, vocês podem, né, ocupar o lugar que vocês quiserem, né? Tem aí todo um leque de opções e que muitas vezes, por conta da realidade, elas não conseguem enxergar. Mas como que funciona o dia a dia? Quanto tempo de aula? Quantos cursos tem? É online, presencial? Nós estamos começando agora com essa parte mais de capacitação. Primeiro nós começamos com essas rodas de conversa, com atendimento jurídico e psicológico, e agora a gente está partindo para essa parte de capacitação. Então, ela vai de elaboração de um currículo, ou qual é a melhor plataforma para você mandar um currículo, ou o currículo ainda é uma boa opção, enfim, qual o meio que você vai colocar a sua força de trabalho à disposição do empregador. E depois algumas questões, alguns cursos mais específicos, né? Então, o inglês, um Excel, algo que é bastante comum em todas as empresas, em todas as áreas, né? Então, normalmente é o inglês, o pacote Office como um todo, mas focando um pouco mais no Excel. E alguns outros cursos que vão de acordo com... Porque tem algumas mulheres que elas se prepararam para a vida, fizeram cursos, fizeram faculdade, pós-graduação e, por uma série de fatores, estão em cargos que não condizem com a formação dela. Certo. Mas tem mulheres que gostam do que fazem. Não, eu quero ser faxineira, ou eu quero ser uma arrumadeira. E não é porque lhe foi cerceado alguma coisa, é porque ela tem gosto por aquilo. Então a gente também... Uma escolha, né? E não uma falta escolha de opção. Dela. Isso. E aí a gente quer fazer com que todas elas entendam que elas têm escolhas e que a partir das escolhas que elas fazem, a gente vai tentar aperfeiçoar, contribuir para um aperfeiçoamento dentro do que elas já sabem fazer. Então eu quero ser uma arrumadeira, então a gente vai procurar pessoas que possam contribuir para que você seja a melhor arrumadeira da cidade. Então é um leque de possibilidades dentro do que a gente está oferecendo, desde um curso mais de formação para o mercado de trabalho, de aperfeiçoamento ou de melhoria, para que ela consiga dar um upgrade na carreira. A ideia também é fazer essa conexão entre elas e as empresas. Como você percebe as empresas hoje? Ainda tem aquela questão em relação à mulher? A gente já falou sobre, né, o desafio quando a mulher tem uma criança, ainda se for uma criança pequena, já tem um outro olhar também de um recrutador. Mas como que você percebe as empresas? Quando vocês conversam, o que você percebe delas? Ainda está muito essa questão da mulher, ainda tem um desafio muito grande? Sim, a gente percebe que ainda tem todo um sistema estruturado para, seja do ponto de vista racial, ou seja do ponto de vista de gênero, existe um sistema que força com que essas mulheres, e principalmente as mulheres negras, continuem no lugar onde elas estão, que elas não cresçam. Então, tem a questão que a gente estava falando sobre o acesso, né? 65% dessas mulheres
Pensando que a maioria delas, né, 90% são mulheres negras. Dessa totalidade, 65% estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, elas não têm um esgoto, elas não têm uma água encanada ou uma água quente. Então, como que eu vou levar essa mulher, levar esse conhecimento ou esse instituto para essa mulher? Como que eu posso ajudar essa mulher para depois ela ir para a empresa? Então, a última coisa que ela está pensando é em como chegar numa grande empresa. Ela está pensando em subsistir. Sim. Né? Então, esse é um grande núcleo que a gente vai precisar olhar. E que as empresas, por mais que hoje tenham muitas mulheres na liderança, muitas que eu digo comparado ao que era, né? Não comparado com o cenário geral, que ainda é pouco. Mas tem muitas mulheres na liderança, tem muitas mulheres hoje que já são CEOs, ou diretoras, ou presidentes de organizações, mas esse sistema ainda não conseguiu ser transformado. Então, por mais que ela esteja encabeçando a instituição, todo o restante da instituição ainda está contaminado, digamos assim, com essa visão machista, né? Acho que não tem outra palavra para não dizer machista. Então, a gente percebe que há sim o interesse de trazer essas mulheres para o mercado de trabalho, mas não são posições de hierarquia, não são posições de diretoria, não são posições de supervisão, são posições como que eu posso dizer, de baixo escalão, né? É de operadora, de atendimento, que é necessário, né? Alguém vai precisar ocupar e que bom que se também puder ser uma mulher que precisa se desenvolver. Mas a gente percebe que não tem essa preocupação nem em qualificar essas mulheres, nem em buscar essas mulheres que não conseguem sequer pensar em entrar numa grande empresa por causa dessa desigualdade social, e seja essas mulheres que já têm algum conhecimento acadêmico e profissional, olhar para elas e falar assim, não, de repente eu estou com uma vaga aqui, um exemplo, né? Eu estou com uma vaga aqui para você ser analista de alguma coisa, mas eu olhei aqui o seu currículo, conversei com você, vi a sua experiência e acho que você tem condições, de repente, de ser a supervisora, ou de ser a gerente, ou, enfim, não tem muito esse olhar. Eu costumo dizer, e é muito importante todos os movimentos que estão sendo feitos, as lutas que estão sendo travadas e as empresas que estão se abrindo para esses lugares, porque a gente precisa começar de algum lugar. Mas eu costumo dizer que eles estão mais preocupados hoje com um grande geral, né? Eles estão mais preocupados em aparecer bem para o público, porque hoje o público praticamente quem determina qual marca, qual é a melhor marca, o que vai ser consumido, enfim, qual a empresa que está fazendo o melhor trabalho. Então, eles fazem esse movimento para mostrar, olha, eu estou fazendo, sou uma empresa inclusiva, sou uma empresa que estou preocupada com gênero, sou uma empresa que estou preocupada com pilar racial, mas a hora que você vai ver os números, eles ainda são... uma disparidade muito grande. Você é preocupado, mas os seus estagiários são mulheres, mas a sua diretoria é de homem. Então, precisa começar, mas se a gente vai brincar, a gente precisa brincar direito, né? Quais as vantagens de se ter, então, uma mulher mãe solo, uma mulher que tem, então, criança pequena para uma contratação? Né? Como que argumenta essa negociação para uma vaga, né? Sim. A primeira coisa a nossa intenção é que a gente não precise mais argumentar, porque nós somos tão capazes ou mais capazes como qualquer outra mulher que não tenha filho, como qualquer homem, enfim, como qualquer pessoa. Mas nesse cenário que a gente ainda precisa provar o nosso valor, eu acho que a primeira coisa é um poder de liderança e de gestão de tempo sem igual. Porque se você pensar que a mulher desempenha, a mulher mãe por si só, ela já desempenha vários papéis, né? Ela é a dentista, ela é a psicóloga, ela é a professora, nutricionista, a cozinheira, a enfermeira, ela já desempenha vários papéis. E se você pensar que ela é uma mãe solo, ela desempenha todos esses papéis e mais um pouco. Então, ela também faz gestão de tempo, ela faz gestão de
organização da casa, ela também cuida dessa criança, ela também tem uma rotina fora de casa, dentro e fora de casa, tem uma rotina específica com essa criança para educar, porque não é só mandar para a escola, né? Chega, a gente tem que fazer a lição junto, enfim, tem que ter o tempo de lazer. Então, o poder de unir tudo isso em uma pessoa só. Então, a mulher, ela é multitarefas. Né? E também de aproveitar a oportunidade, né? Saber que aquela é uma oportunidade e que, né, por conta de alguém que ela cuida e que ela é responsável, ela precisa também, né, se desdobrar no trabalho, né? Tem uma outra questão. E até a questão da responsabilidade, né? Que ela vai ser uma pessoa extremamente responsável, primeiro porque ela precisa desse emprego, segundo porque ela não é automaticamente, né? Mas quando se construiu, né? Mas isso se constrói a partir seja a partir da sua história, mas a partir da gestação a gente já constrói esse senso de responsabilidade, de preocupação para cuidar de processos, de cuidar de tarefas. Então, eu diria que a primeira coisa que eu diria, então, qual que é o benefício de se contratar uma mulher? Você vai contratar uma líder nata, independente da posição que ela ocupe, você vai contratar alguém que vai vestir a camisa da sua empresa como se fosse dela, porque ela vai ter um cuidado, uma responsabilidade, uma atenção, e ela vai fazer uma gestão de organização de tempo e de atividades que vai ser uma coisa sobre-humana. E isso não tem como a gente descartar que toda empresa passa por essas etapas e por esse processo. Então, independente do cargo que essa mulher ocupar, ela vai ser maravilhosa. Bom, nós temos um vídeo, vamos mostrar um pouquinho mais, então, desse trabalho ali em loco. Vamos assistir. A mulher negra foi desumanizada e historicamente invisibilizada. A escravidão e o racismo continuam fortes na pós-abolição. Ser negra e mulher no Brasil é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais alto nível de opressão. 51,1% da população brasileira é composta por mulheres, constantemente menosprezada. 48,7% das famílias são chefiadas por mulheres, segundo o estudo feito pelo Grupo Globo. Invisibilizada. 14,9% das pessoas sem emprego são mulheres e 12% homens. Discriminada. Entre as mulheres com 25 anos ou mais de idade no país, 19,4% completaram o ensino superior, enquanto os homens na mesma faixa etária representam 15,1%. Subjugada. Nos 4 primeiros meses de 2022, mais de 55 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. O Brasil tem mais de 11 milhões de mulheres que são as únicas responsáveis pelos cuidados com os filhos e filhas, e 63% das casas chefiadas por mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Hostilizada. Em 2022, de acordo com o PNAD e IBGE, o salário médio mensal de um homem branco no Brasil foi de R$ 3.614, enquanto um homem negro é de R$ 2.136. Já de uma mulher branca, é de R$ 2.764, enquanto o das mulheres negras é de R$ 1.720. Inferiorizada. O jugo é claramente pesado e desigual, e a verdade é que talvez nunca lhe seja tirado. No entanto, o caminho não precisa ser trilhado sozinho. O Instituto Maícha vem para abrir um espaço e ser um braço de apoio para que essa mulher, mãe, essa ursa forte e doce, tenha mais tranquilidade e facilidade para que o peso de ser a protagonista da história não seja um peso, nem motivo de vergonha, de preconceito ou discriminação, mas sim motivo de orgulho, de reconhecimento e superação.
Camila, até mostrar um pouquinho dessas mulheres, né, as histórias, a representatividade, é isso que também dá um empoderamento para a mulher preta, periférica também, que eu acredito que seja até o atendimento de vocês, né? Sempre ter essa mulher que acaba estando, né, num lugar de vulnerabilidade. Sim, a questão da representatividade é muito importante, porque a gente acredita o que a gente pode desempenhar, onde a gente pode chegar, olhando a história de outras pessoas. Quando a gente vê que quem chegou são só pessoas, ou homens, ou mulheres brancas, ou poucas, em termos de diversidade, poucas outras pessoas, a gente vê que aquele espaço não é pra gente. Então, que ali a gente não consegue chegar, que a gente não consegue acessar. E o contraponto é que se a gente está vendo que esse espaço, que essa luta pode ser rompida e que outras pessoas podem chegar nesse lugar, a gente começa a ver que tem outros fatores que podem nos fazer chegar lá. E que não tem uma limitação social que nos impeça de chegar. Então, isso é muito importante. Nós temos hoje nós temos aproximadamente 8 advogadas, 2 psicólogas e, inclusive, deixar registrado que nós estamos abertos, nós trabalhamos com voluntários, então nós estamos abertos para receber tantas outras mulheres que tenham interesse em fazer parte da nossa rede de apoio, né, em ser apoiada, mas também estamos abertos para receber pessoas que queiram ser voluntários. Então, nessas áreas que a gente pontuou aqui, seja do jurídico, seja do psicológico, de rodas de conversa, de capacitação, dar um curso ou de ajudar nas mídias sociais, enfim, o que você achar que você pode contribuir, entrar em contato conosco através da nossa rede social, que é @Instituto Maisha, tudo junto, com SH. Mas, voltando, nós temos um grupo de aproximadamente, se eu não me engano, são 6 ou 7 advogadas e 2 psicólogas. E todas elas são mulheres e são negras. Então, já causa um impacto positivo quando chega uma mulher numa situação de vulnerabilidade ou uma mulher que olha a história dela e não se enxerga para além da sua própria história e olha e fala assim, nossa, mas eu posso ser advogada? Ou eu posso fazer algo para além do que disseram que eu tinha que fazer. Então, essa questão da representatividade é muito importante e é muito bacana como a gente marca a vida de pessoas sem saber. Então, eu fiz um atendimento uma vez e foi um atendimento normal. E aí, uns meses depois, a pessoa entrou em contato comigo, a mulher entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu vou prestar o vestibular, porque quando eu falei com você e vi que você era uma mulher negra e que você era advogada, eu falei, eu também posso, se ela pode, eu também posso. Ela falou, vou prestar o vestibular, que eu também quero ser advogada. Então, eu falei, caramba, às vezes a gente passa pela vida das pessoas e deixa marcas que a gente nem sabe, mas marca a história, né, de alguma maneira. Isso é muito, muito bacana. Quais são as demandas até psicológicas que chegam? Você disse que, por enquanto, né, tem então profissionais da área jurídica, a área psicológica também, né? Então, as psicólogas. Quais são as principais demandas que chegam até vocês em relação a essa questão mental? Olha, as maiores demandas são de ansiedade, crises de ansiedade, crise do pânico e depressão. Algumas ainda não diagnosticadas, mas pelo relato a gente interpreta como depressão. E aí, acho que são os principais, assim, porque essas mulheres já estão nesse lugar de tentar caber nos espaços há tanto tempo que elas já estão chegando adoecidas. E a nossa ideia, a nossa vontade é trazer mais voluntários, inclusive psiquiatras, porque o psicólogo ele faz o acompanhamento, que é muito necessário, mas ele não pode medicar, né? Ele não pode nem diagnosticar. Então, é trazer psiquiatras também para que possam olhar para essas mulheres e dar um diagnóstico correto e para que elas possam ter o tratamento. E aí sim, com o olhar do psiquiatra e com o olhar do psicólogo,
fazer essa transformação na vida dessa mulher. E os feedbacks que vocês recebem dos atendimentos, tanto do jurídico quanto do psicológico? Os feedbacks é o que tem dado força, porque principalmente por ser uma ONG, por não ter tanto tempo de vida, por estar fazendo um trabalho que é muito importante, mas é aquela coisa, nossa, que trabalho legal que você está fazendo, mas eu não vou fazer nada para ajudar ou para fomentar o seu trabalho, né? E seja porque a gente não tem ainda muitos recursos e a gente trabalha com essa questão do trabalho voluntário, fica difícil, né? O caminho, ainda que tivesse todas as possibilidades, ainda assim tem os seus percalços, né? Mas nessa situação, também às vezes a gente fica, nossa, mas será que isso que a gente está fazendo, a gente está indo pelo caminho certo? Será que é só isso? Ou será que não é isso? Como que a gente vai atender as demandas da... tem muitas mulheres, inclusive, que estão desempregadas. E assim, elas estão tentando se virar do jeito que podem, fazendo diária, enfim, fazendo bico, freelancer, pegando qualquer emprego que apareça, porque elas têm que manter ali pelo menos os cuidados básicos com o filho e o seu próprio. E eu fico, meu Deus, eu não tenho condições, o Instituto não tem condições de mensalmente mandar uma cesta básica, enfim, de fazer outras coisas. Então, às vezes, dá essas... a gente tem essas paradas assim de refletir para ver o que mais a gente pode fazer, ou se o que a gente está fazendo é de fato importante, se a gente está indo no caminho certo. E aí quando a gente recebe os feedbacks assim, dá aquele gás, sabe? De falar assim, nossa, é isso mesmo, a gente está no caminho certo, afasta esses fantasmas ou afasta as pessoas que não estão contribuindo, não estão sendo positivas, porque é isso mesmo que a gente precisa fazer. Então, nós tivemos alguns feedbacks que depois a gente vai dar uma editada para não expor a pessoa, né, principalmente do ponto de vista psicológico, e colocar nas redes até para mostrar que são pessoas reais, com problemas como os meus, como os seus, e que estão sendo atendidas e que estão satisfeitas. Então, com relação ao atendimento jurídico, para as mães, a gente abriu, nós fizemos um mutirão de orientação jurídica para mulheres, independente da situação delas. Mas para as mães inscritas, nós também vamos ingressar com as ações, porque muitas delas, primeiro, não sabia nem do direito que tinha, e aí recebe orientação e fala, tá, e agora eu faço o que com essa orientação, né? Então, nós também, como parte do nosso projeto, a gente também ingressa com a ação. E aí, algumas delas não sabiam. Então, quando a gente falou, não, nós vamos ingressar com a ação, assim, elas se emocionaram. Falaram, não, então eu posso limpar sua casa. Ou eu não tenho muito, mas o que eu tenho aqui, ó, eu vou te dar, ou tó esse lanche, enfim. E foi muito bacana. A gente falou, não precisa de nada disso. A gente está colocando o nosso conhecimento, a nossa força de trabalho à sua disposição, para que a gente possa todas ter um pouquinho mais de tranquilidade. E no atendimento psicológico também, foi nas primeiras sessões, assim, elas já começaram, a gente tem um grupo com todas as mães, né? E aí elas começaram algumas colocaram lá, nossa, agora eu sei que eu não estou sozinha, eu me senti acolhida, eu pude falar, eu pude ter um atendimento psicológico, porque... querendo ou não, ainda é difícil acessar, né, ou ter um atendimento psicológico. Hoje tem alguns atendimentos sociais que estão facilitando, mas o atendimento psicológico ele não dura um mês, ele não dura 6 meses, ele é um atendimento de longo prazo. Então, para sustentar o atendimento psicológico também é complicado, né? E a gente está oferecendo isso de forma gratuita. Então, ver o feedback delas nesse sentido está sendo muito bacana, assim, de ter certeza que fosse, não, é isso, e amanhã a gente vai atrás de mais alguém, de mais um vereador, de mais um deputado, de mais alguma empresa, porque eles precisam ver o que a gente está vendo e precisam contribuir da forma que eles podem contribuir. E aí todo dia a gente arregaça a manga mais um pouquinho para continuar ajudando essas mulheres e tantas outras que a gente também quer chegar. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, vou deixar um tempo para você fazer o convite mesmo para quem está nos assistindo, algum profissional que possa ajudar de alguma maneira e quais os canais que essa pessoa pode tanto se tornar voluntária ou de quem precisa do atendimento e agora vê uma porta e uma luz no fim do túnel. Sim. Bom, a primeira coisa que nós queremos dizer é que nós somos uma rede de apoio para a mãe solo. Então, se você é uma mãe solo, se sente sozinha, se sente sobrecarregada,
enfim, precisa ter um lugar para que você possa ser atendida, que você possa também expor a sua situação sem que seja criticado ou julgado. Esse instituto é para você. Seja muito bem-vinda. A inscrição é bem simples. Você pode nos contatar através do WhatsApp. O telefone é 11 96330 2794 ou através das nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, @Instituto Maisha, tudo junto, com SH. E você que está pensando, gostei desse programa, gostei desse projeto, mas não sei como posso contribuir, entre em contato conosco também através do direct ou através do WhatsApp, que com certeza você pode contribuir para o nosso projeto. Se você já tem uma formação, seja advogado, seja psicólogo ou psiquiatra, ou trabalha com marketing digital, também já tem um lugar certo para você. Mas você que ainda está em dúvida como você pode contribuir, você pode nos procurar, que trabalho aqui não falta. E por último, não menos importante, se você quer fazer uma contribuição financeira, você também pode nos auxiliar, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda lá no direct o Pix. Nós fizemos até uma página na página Vaquinha, vaquinha.com. Então, se você pode procurar diretamente, vaquinha.com, colocar Instituto Maisha, ou a gente pode mandar o Pix diretamente para vocês, porque recursos também importam para ajudar o Instituto e para ajudar essas mulheres. E queria só rapidamente pontuar, Maisha significa vida em Swahili, que é um dos idiomas mais falados no continente africano. Então, a ideia é pães, porque muitas mulheres se identificam de forma carinhosamente, as mães que exercem também a função do pai, e as que não se identificam não tem problema, de qualquer forma você exerce essas duas tarefas, mas são essas pães ou essas mulheres que são protagonistas da vida, né? Porque sem as mães não teriam os filhos, sem os filhos não teriam nada. Então, se você quer fazer parte do nosso instituto, quer fazer parte da nossa história, nós estamos abertos para receber a sua ajuda da forma que você puder contribuir. Quero agradecer a participação hoje aqui com a gente de Camila Vicente, do Instituto Maisha Pães, Mulheres Protagonistas. Ela é a fundadora desse instituto. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.